Olá, meus queridos, sou o professor Márcio e na nossa aula de hoje nós vamos falar da física básica, o início do estudo da cinemática dos movimentos. Se você tem um interesse neste assunto, já deixa o seu joinha. Quer ver vídeo como este? Ative o sininho de notificações para receber um aviso quando tiver um vídeo novo. Lembrando que toda semana estamos lançando 2 aulas no nosso canal. Então, nessa primeira parte da nossa aula, nós vamos aprender os conceitos de ponto material, corpo extenso, referencial, trajetória, repouso e movimento, posição ou deslocamento. Na segunda parte, vamos ver o intervalo de tempo, a rapidez de um movimento, ou seja, a velocidade média e a velocidade instantânea, a conversão dessa velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo e a velocidade de metros por segundo para quilômetros por hora, ok? Sendo assim, a cinemática ela é uma parte da física que estuda os movimentos sem se preocupar com a sua causa. Por exemplo, a velocidade que um carro se desloca, o tempo que você gasta para ir ao colégio, qual foi o caminho? Isso é o que nós trabalhamos na cinemática. Vamos entender isso separadamente. Vem comigo. Vamos iniciar falando de ponto material. Sendo assim, nós podemos entender que é um corpo pequeno em relação ao movimento que está sendo estudado. Veja o nosso exemplo de um carro que está se movimentando nessa estrada. É perceptível para você que, em relação à estrada neste percurso, o tamanho do carro é irrelevante. Melhor dizendo, é desprezível se comparado com a distância com que ele vai percorrer nessa estrada. Então, nós temos uma ideia de como é uma rodovia e como este carro vai percorrer quilômetros de distância, e entende-se por quilômetro por milhares de metros, não é isso mesmo? Por isso que nós tratamos os carros em estradas como ponto materiais. Vejo que ele é apenas um ponto em comparação com a dimensão da estrada. Simples assim, pessoal. Bem tranquilo mesmo, tudo bem? O segundo caso do qual nós vamos entender é o corpo extenso. E o próprio nome já nos indica que o seu tamanho ele não pode ser desprezado no estudo do movimento que a gente estiver analisando. Meus queridos, o mesmo carro que é um ponto material em relação à estrada do qual nós adotamos na explicação do ponto material, já em uma garagem, ele será considerado como corpo extenso. Para o movimento do carro em relação à garagem, o tamanho do carro já é relevante, diferente de um ponto material. Muitas vezes o carro nem cabe na garagem, ou seja, o espaço dele não é suficiente para entrar com este carro. Outros exemplos bem clássicos em livros didáticos são os ônibus, caminhões, trens e etc. Mas eu chamo a atenção de vocês para estas situações, pois um ônibus, o caminhão, até mesmo um trem, se forem comparados a uma grande estrada, eles serão um ponto material, ok? Então vamos a uma regra bem básica para isso. Se o tamanho do objeto for desprezível em comparação com as distâncias que ele for percorrer, nós vamos adotar como ponto material. Agora, em situações onde o tamanho do objeto ele não pode ser desprezado, ele será tratado como corpo extenso, ok? Pô, cara, de novo, cara! Vamos falar agora do referencial, do sistema de referencial. Podemos iniciar com uma pergunta para você mesmo.
Você está em repouso ou em movimento? Provavelmente você estará pensando: se eu estou sentado assistindo esse vídeo, então eu estou em repouso. E de repente, olha pela janela da sua casa e vê um ônibus passando com várias pessoas dentro deste ônibus, de tal forma que essa situação ela reforça a sua opinião, ou seja, você afirma que está em repouso e o ônibus em movimento. E te falo, meu jovem, você pode estar certo, como também pode estar errado em sua análise, pois o conceito de repouso e de movimento, ele depende do que nós chamamos de referencial. Portanto, toda vez que você for fazer uma análise de alguma coisa que esteja em movimento ou não, você precisa comparar com outro objeto que será tomado como referência, como eu disse no início da aula, como sistema de referência. Vamos usar exemplo de um ônibus com motorista e alguns passageiros. Para o ônibus se movimentando em relação à Terra, podemos afirmar que todas as pessoas que estão dentro do ônibus, seja sentado ou em pé, na mesma posição, pois isso é muito importante, estão em movimento. É notório que eles mudam de posição à medida que o tempo passa, tudo bem? Agora, se fizermos uma comparação entre os passageiros, veja que eles estão parados em relação uns aos outros. Nenhum deles está distanciando um do outro. Então, para saber se algo está em repouso ou em movimento, vocês terão de perguntar em relação a quê. Isso é primordial para a sua conclusão, ok? Outro exemplo bem legal é a Terra. Ela depende do sistema de referência, se está em movimento. Quando vocês estavam estudando os planetas, onde eles giram em torno do Sol, vocês aprenderam que a Terra está em um movimento de translação em torno do Sol. Sendo assim, vocês também estará em movimento, pois o nosso referencial é o Sol. É mesmo, é? O próximo será a trajetória. Melhor dizendo, o caminho percorrido pelo corpo em relação a um certo referencial. Veja que a nossa trajetória também depende do referencial. Ela pode ser retilínea ou curvilínea. Veja o nosso exemplo bem simples, onde um jogador de futebol aplica uma força nessa bola e ela segue em linha reta. Isso é a trajetória da bola de futebol. Ele também consegue fazer uma trajetória curvilínea, caso ele aplique um efeito para que a bola de futebol possa subir. Ao seguir essa trajetória obliquamente, pessoal, ou seja, a bola seguindo de uma forma inclinada, então ela terá uma trajetória curva do objeto, ou seja, o arco de uma parábola, uma curva bem conhecida pelos nossos matemáticos. Meus queridos, é muito comum se falar em cinemática de espaço ou posição no espaço da escala. Lembrando que a escala é uma linha graduada, ou seja, uma simples régua é uma escala graduada. Ela está toda marcada com números 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Isso é o que nós chamamos de escala, ok? Outro exemplo são nas estradas. Quando você está viajando dentro de um carro e depois de 1 hora de viagem, você vê uma placa com a quilometragem de 230 e diz: nossa, nós andamos em 1 hora 230 quilômetros? Te falo, meu jovem, não. Deixa eu te explicar melhor. Quando você passa pela primeira placa, da qual ela será o nosso referencial, melhor dizendo, a nossa posição inicial, e por uma situação hipotética, vamos dizer que este marco seja MG 116 km. Eu sou mineiro, né, só? Então estou aqui falando aqui da minha cidade, próxima à minha cidade aqui, que é Formiga, Minas Gerais. Bom, continuando a nossa aula. Após 30 minutos de viagem, você passa pelo outro marco da nossa MG,
que registra 146 quilômetros. Isso é a posição na escala da qual a nossa graduação está em quilômetros. Podemos ainda afirmar que ele percorreu 30 quilômetros em 30 minutos. Vamos entender isso melhor. Vem comigo. Temos o quilômetro 0, o quilômetro 20. E este carro está na posição do quilômetro 20. Nós costumamos chamar esta posição no espaço da escala de distância ou simplesmente de espaço. Então, qual é o espaço que o carro ocupa? Pessoal, ele está no espaço 20 km. Esta é a distância que está da minha posição do marco 0. Com o passar do tempo, este carro ele vai se encontrar em outra posição do espaço, onde nós vamos representar que ele vai parar na posição de 100 km. Então, para este segundo exemplo, ele começou na posição de 20 km e terminou esse movimento na posição de 100 km. Meus queridos, para diferenciar uma posição da outra na física, nós chamamos de posição inicial e de posição final. Te faço uma pergunta para vocês. Qual foi o deslocamento deste carro ao longo dessa escala? O quanto ele deslocou? Em nosso curso, nós chamamos de deslocamento na escala, ou deslocamento escalar, que é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Entretanto, vamos representar desta forma. A variação da distância é igual à distância final menos a distância inicial. Então, nós temos que a variação da distância é igual a 100 menos 20. Então, a variação da sua distância é de 80 km. Então, o deslocamento deste carro foi de 80 km. Logo, nós temos que ΔD, que implica ser o deslocamento no espaço escalar. O D0, que é essa bolinha, significa a posição inicial no espaço escalar. E o DF, ou muitas vezes vocês podem encontrar também como D, é a posição final no espaço escalar. Pessoal, gostaram dessa aula? Se gostou, deixe o seu like. Compartilhe com outras pessoas para que o canal possa crescer. E lembrando, essa é a primeira parte da nossa série de cinemática, tá bom? Espero vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado. Fiquem com Deus e lembrando, isso é física!